Estilos de decoração. Será que eu preciso escolher um estilo específico para minha casa? Ou será que se eu misturar ali um monte de estilos vai ficar uma coisa legal? No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso. A gente vai falar sobre os principais estilos de decoração e como é que você pode fazer composições com eles na tua casa. Então, bora pro vídeo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos através de vídeo toda semana. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, você não vai ficar de fora de nenhum vídeo. Deixe seu like aí nesse vídeo se você gostar do conteúdo, compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é como eu sempre falo, não vai cair tua mão, então você pode deixar o like aí, pode se inscrever à vontade. Você me ajuda, eu te ajudo também aqui com esse conteúdo. Bora lá! Esse universo da decoração, do design de interiores, da arquitetura é muito abrangente, né? Não é à toa que a gente tem diversos estilos de decoração, cada um com algum elemento peculiar, cada um com as suas próprias características, justamente para que cada pessoa consiga olhar para esses estilos e entender qual é que se encaixa mais no seu gosto pessoal, na sua identidade e no estilo ali pretendido para aquela casa. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo trazendo 8 dos estilos mais comuns da decoração para que vocês consigam entender quais são os elementos que compõem cada estilo, quais que são as diferenças entre eles, o que não combina, justamente para que você aprenda a fazer essas composições de uma maneira mais assertiva. Mas olha só, eu tenho uma informação importante para você. Todo esse conteúdo que eu vou trazer aqui no vídeo, eu tirei lá do meu e-book de decoração, o Decora, o Guia Definitivo de Decoração Residencial. Lá dentro, além dessa parte dos estilos de decoração, eu te ensino como combinar os estilos e também a fazer o mapeamento de toda a tua casa para entender os teus gostos pessoais, o que você precisa, quais são as funções de cada ambiente. Então, é um conteúdo bem completo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir ali o meu e-book. Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho dos estilos de decoração, que é apenas um dos capítulos lá dentro do e-book. Bora lá! Primeiro estilo que eu quero falar aqui é o minimalista. Quem aí já ouviu o termo? Eu gosto de uma casa clean. O clean vem muito dessa questão do minimalismo, porque o minimalismo é justamente o que o nome sugere, é você ter poucos elementos no ambiente, você ter o mínimo, é realmente aquela frase, menos é mais, né? Você ter ali os elementos que você realmente precisa, né, que são funcionais, e não encher ali de um monte de coisas, por exemplo, objetos decorativos por cima de todas as coisas, prateleirinhas, tapetes, manta no sofá, é realmente você focar no básico, sei lá, uma sala de estar. Eu tenho ali o sofá, eu tenho um rack, e aí eu tenho uma TV, e só, né? Não fico enchendo ali de um monte de enfeitezinhos no rack, não fico colocando uma mesa de centro onde não cabe, não fico botando um monte de quadro na parede. Não que você não possa ter essas coisas, mas o objetivo do minimalismo é ter realmente o mínimo. Então é para pessoas que gostam desse estilo mais clean, mais limpo. Um exemplo também é o gesso, que antigamente era muito adornado, né? Logo que surgiu, cheio de detalhes, de rebaixos, de sancas. E hoje em dia o normal é fazer o gesso mais liso, mais minimalista mesmo, para não poluir tanto o ambiente com o gesso. E esse é um dos aspectos do estilo minimalista, justamente você tirar toda essa poluição visual que tem em alguns ambientes e poder focar naquilo que é mais importante, deixar o ambiente mais limpo, mais leve. Então eu já quero que você me conte aqui nos comentários se você é um fã do estilo minimalista ou se você gosta mesmo de enfeitar, de colocar um monte de coisa, mas a gente já vai ver outros estilos, vai me contando aqui qual que você acha que se encaixa com você. O segundo estilo que eu quero trazer aqui é o estilo escandinavo. Como o próprio nome já diz, ele tem esse nome porque ele surgiu lá no norte da Europa, na Península Escandinava, e ele é muito parecido com o minimalista. Ele é um estilo minimalista, simplista, né, de poucos detalhes, mas ele foca muito no aconchego. Então, nos ambientes escandinavos é muito comum a gente ver mantas de tricô, a gente vê piso de madeira, a gente vê elementos ali de tecido, palhas, realmente esses elementos que trazem um aconchego, que tem ali alguns elementos da natureza. Eu já falei em outros vídeos aqui sobre a madeira, que realmente traz esse aconchego, e esses outros materiais que eu falei também. Então, a diferença que você vai ver entre o minimalista e o escandinavo é justamente esse foco no aconchego.
aconchego. O minimalista quer o mínimo possível e o escandinavo não se importa em colocar ali alguns itens, alguns detalhes que vão trazer esse aconchego. Parece que o ambiente é quentinho só de você olhar. Vou deixar as imagens aqui que vocês vão entender. O terceiro estilo que tem ganhado um número cada vez maior de fãs é o estilo industrial. Ele tem esse nome, industrial, porque esse estilo acabava sendo muito utilizado nas indústrias. Mas não porque elas queriam utilizar esse design, mas para baratear, para reduzir custos. Porque no estilo industrial a gente vai justamente mostrar ali os elementos estruturais da edificação. Então, paredes sem rebocar, tubulações de esgoto aparentes, tubulação elétrica aparente, vigas, pilares, elementos de concreto, várias coisas que são estruturais que geralmente a gente esconde. No estilo industrial a gente mostra, a gente evidencia. E isso acontecia muito nas indústrias e a gente vê ainda hoje em dia nas indústrias as coisas todas aparentes, tubulações, tudo mais, porque é uma redução de custo, né? O objetivo ali não é deixar o ambiente bonito, né, com estética agradável, mas sim reduzir custos ali para executar aquela obra. E aí, inspirado nesse estilo dessas indústrias, surgiu o estilo industrial, porque se você fizer ele bem feito, ele fica muito bonito, muito charmoso, muito estiloso, porque a gente pode usar muitos elementos de metal, que normalmente você vê nas indústrias, você vê numa estrutura aparente, mas que você pode utilizar ali em elementos metálicos dentro da tua casa, na decoração. O famoso cimento queimado remete muito a isso, porque na indústria realmente vai ter ali o cimento bruto, o concreto bruto da construção, mas hoje em dia tem aquelas texturas de cimento queimado que a gente pode fazer, que fica muito parecido com o real e que traz essa pegada assim de indústria mesmo, de estrutura aparente, de uma coisa mais bruta, né? E uma outra coisa que também tá super em alta e tem a ver com essa essência é o tijolinho aparente. Sabe quando você tem uma casa que tem ali um tijolo maciço rebocadinho, você vai lá e raspa aquela parede, tira todo o reboco e deixa o tijolo de demolição, que a gente chama, né? Aquele tijolo antigo, já sujo de reboco, mas você deixa ele ali na parede e fica lindo demais? Realmente é inspirado nas indústrias, que muitas vezes não rebocavam as paredes para reduzir custo, ou às vezes começava a cair o reboco, ficavam uns buracos, uns descascados, e ia se deixando. Então é realmente algo bem pensado, para parecer que não foi pensado, né? Para parecer que tá de qualquer jeito, ali com a tubulação aparente, com a parede descascada, mas é um estilo que se você souber trabalhar, se você souber compor, ele fica muito bacana. Eu adoro esse estilo, apesar de eu gostar de cores mais claras e o industrial ele traz mais o cinza, o preto, mas eu também adoro esses elementos. E como a gente vai falar daqui a pouquinho, dá sim para misturar alguns estilos, então se você é como eu, que gosta de cores mais claras, ainda assim você pode trazer alguns elementos do industrial para dentro da tua casa. O quarto estilo que eu quero trazer aqui pra vocês é o estilo rústico. Quem aí já viu o estilo rústico? Eu acho que todo mundo, né? Sabe aquele local cheio de madeira, couro, pedra? É um ambiente rústico. Porque o rústico tem o objetivo de valorizar os elementos da natureza. Então, assim como o industrial valoriza as estruturas da edificação, o rústico vai valorizar as coisas naturais. Então é por isso que a gente vê muita madeira, muita pedra, muito couro, que são materiais naturais e que remetem a essa rusticidade. E o rústico, assim como o escandinavo, ele tem um aconchego todo especial. Quando você vê um ambiente assim, todo com tons de madeira, com um sofá de couro, com uma lareira toda de pedra, você sente já um calorzinho, sente um aconchego, fica um ambiente muito bacana, muito gostoso da gente ficar. E a diferença, né, pro escandinavo é justamente que lá no estilo escandinavo eles são mais minimalistas. Então, como a gente viu nas imagens aqui, geralmente o fundo é mais branco, geralmente tem bastante elemento em cores claras e aí algum toquezinho de madeira para trazer esse aconchego. Já no rústico, às vezes é tudo muito escuro, né? Tudo muito nesses tons da madeira, da pedra, do couro. Então, é comum que a gente veja tons mais escuros dentro do estilo rústico. A gente veja muito marrom, preto, bege. O cinza fica mais lá pro industrial, mas a gente fica meio que nesses tons mais quentes e mais escuros dentro do estilo rústico. Quinto estilo, neoclássico. O neoclássico é fácil, é aquele estilo que você vê naqueles filmes antigos da realeza, que tem aquele monte de adornos nas paredes,
Tem os famosos bois-serris, que são aquelas moldurinhas que hoje em dia a gente faz de gesso, mas que antigamente era feito na própria edificação. E mais um monte de detalhes, um roda-forro, um rodapé, um teto todo cheio de molduras, cheio de detalhes. Objetos decorativos também mais detalhados, pequenas estatuetas, tecidos volumosos, aquelas cortinas muito volumosas, aqueles sofás que tem aquele monte de gominhos que são mais encorpados e muitos elementos também arredondados. A gente vê muito sofá arredondado, poltrona arredondada, tapetes mais detalhados, grandes lustres, enfim, é realmente o tema daqueles filmes que a gente vê na TV da realeza, de épocas passadas, e é por isso que a gente chama, inclusive, de neoclássico e não de clássico, porque o período clássico foi realmente um período datado da história, onde se utilizava esse estilo. E aí, como a gente trouxe isso para a atualidade, chama-se neoclássico. Neo é novo, então é o novo clássico, né? Uma releitura que a gente vem trazendo. E o exemplo disso são os bois-serris, que, como eu falei, eles eram um elemento estrutural da edificação, era algo feito realmente na parede. E hoje em dia a gente pega ali uma parede normal, faz ali uma moldurinha com gesso ou com outro material e é um bois-serris, né? Então é uma releitura, apesar de não ter sido feito naquela época. Sexto estilo, que eu tenho certeza que tem aí uma legião de fãs, contemporâneo. Maria, mas o que é contemporâneo? Contemporâneo é basicamente o estilo atual, que muita gente também chama de moderno. E é justamente esse estilo que a gente mais vê por aí nas revistas de decoração, com linhas muito retas, mobiliários muito retos, mais simples, né, sem muitos detalhes, aqueles puxadores dos armários do tipo cava, que é bem discreto. A gente vê poucas molduras, poucos adornos também. A gente vê bastante vidro, revestimentos em pedra. Ele até é bem parecido com o estilo minimalista, só que ele não foca tanto no mínimo. Ele foca em coisas mais objetivas, mais simples, do tipo sem móveis muito adornados, aquela coisa mais de linhas retas, mas a quantidade de coisas, né, os elementos que tem ali já não são tão minimalistas, porque aí no estilo contemporâneo a gente tem mais decoração, quadros na parede, então não se tenta fazer o mínimo, se tenta usar elementos chaves que não vão poluir o ambiente, que não vão trazer ali tantos detalhes. E por fim, eu quero falar de outros dois estilos, e eu quero falar deles juntos porque eles têm muito a ver um com o outro, que são o estilo retrô e o estilo vintage. Eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre qual que é a diferença entre eles, porque se você pesquisar na internet, você vê que são muito parecidos. Tem aqueles elementos de época, aquelas coisas antigas. Sabe que entrou na moda há pouco tempo aqueles móveis que tem aqueles pés palito? Realmente é uma moda de outra época que foi trazida com uma releitura para os dias atuais. Aquelas cômodas pintadas de verde, de amarelo, de vermelho, também são uma releitura. Essas geladeiras que a gente vê hoje em dia, tem até o frigobar da Brastemp, que ele é vermelho, remetendo aquelas geladeiras mais antigas, ele tem o pé palito. Então tem vários elementos hoje em dia que remetem a décadas passadas. E essa é a principal diferença entre esses dois estilos, porque apesar dos dois trazerem esses elementos de época, o retrô ele é mais atual, então ele faz uma releitura, ele se inspira em tempos passados, em épocas passadas, com esses elementos que foram feitos hoje, mas que remetem a épocas passadas. E o vintage é justamente você utilizar móveis originais, de épocas passadas. Então, sabe quando você tem lá na tua casa aquela máquina de costura antiga da tua avó e você põe lá na decoração, faz uma mesinha? Isso é vintage, porque realmente é uma coisa antiga. Agora, você comprar um móvel ali na loja com pé palito, que é uma releitura do pé palito que utilizava-se, mas que não é original daquela época, aí é retrô. Então são estilos parecidos, mas que um utiliza uma releitura e o outro utiliza peças originais. Então no vintage a gente vai ver geralmente uma cômoda antiga da tua avó, uma cabeceira de cama, a gente vai ver até aqueles radinhos antigos, telefone, aqueles de girar assim, que são antigos, a gente vai ver na decoração esses elementos dessa forma. Uma mesinha, uma poltrona, realmente itens que são de épocas passadas e que antigamente não se dava valor, mas hoje em dia você vê que esses elementos
relacionamentos são muito caros, porque começou-se a valorizar essas coisas mais antigas, essas coisas que realmente são de outras épocas. Já um móvel, que é uma releitura, você encontra por preços mais baratos. Então, se você gosta desse estilo, você tem essas duas opções. Você pode fazer uma releitura de uma outra época na tua casa. Você pode sim ter elementos que você comprou hoje em dia numa loja, você comprou novo e utilizou na tua casa, mas que são uma releitura. Ou você pode comprar ou ganhar daqui a pouco da tua avó, da tua bisavó, de, né, uma herança de família, um móvel que realmente é antigo e aí ele vai ser vintage. Mas, gente, não pira muito com isso, porque isso é só nomenclatura. Eu tô contando aqui pra vocês entenderem o contexto e por que tem esses dois nomes diferentes. Mas nada muda se você tem lá na tua casa um elemento antigo e você fala que a tua casa é retrô, tá tudo bem, né? Eu também não piro muito com esse monte de nome, com esse monte de regra. Eu acho que você tem que entender como é que é o estilo pra ver se você gosta, pra você aplicar aí na tua casa. Agora, ficar decorando coisa, pra mim não precisa. E aí vamos à cereja do bolo. Mas Maria, como é que eu faço para misturar diferentes estilos sem ficar cafona, sem ficar brega, sem ficar uma salada, né, uma bagunça? Como é que eu faço isso? Eu não vou te dizer aqui que tem um segredo, que tem uma fórmula mágica, mas você tem que ter o bom senso, realmente avaliar quais estilos mais se parecem, mais conversam entre si. Então, por exemplo, o estilo escandinavo, o estilo minimalista, o estilo contemporâneo, são todos estilos parecidos. E aí você pode pegar os estilos mais marcantes, por exemplo, industrial, rústico, retrô, e você pode pegar alguns elementos desses estilos que são mais marcantes e trazer para tua decoração que já é minimalista, ou contemporânea, ou escandinava. Você também pode ter elementos mais rústicos dentro da decoração escandinava, justamente porque a decoração escandinava tem um fundo mais branco, mais claro, então não vai pesar muito. Você pode também misturar elementos do rústico com o industrial, justamente porque o industrial, ele tá mais nessa linha de estrutura, mas a gente também tem estrutura de madeira. Então, no industrial também vai ter a madeira ali presente. Mas a dica que eu posso te dar é para você não misturar muito esses estilos mais básicos com aqueles mais complexos, com aqueles que têm mais detalhes. Por exemplo, rústico, industrial, clássico, retrô e vintage, né, que são muito parecidos. Então, esses aqui eu tentaria não misturá-los muito entre si. Então, imagina que uma sala, imagina comigo, você tem lá uma roda de carroça e você tem um sofá de couro, e aí você tem uma escrivaninha ali num estilo clássico, porque ele tem as pernas torneadas, tem moldura, tem toda aquela coisa, e aí você tem uma bancada toda em concreto aparente, porque tá num estilo industrial, e aí você tem também, sei lá, uns quadrinhos vintage na parede. Não te parece uma bagunça? Você conseguiu visualizar esse espaço? Então é realmente uma questão de bom senso. Então eu acho que um bom início aí, um bom norte para você é você saber que esses estilos mais complexos, misturados entre si, eles são mais difíceis de você acertar a mão. Já quando você mistura ali dois estilos, por exemplo, vintage e rústico, dá pra fazer alguma coisa. Então você pode ter um ambiente mais rústico, com alguns quadrinhos coloridos nesse estilo, ou você pode ter ali um sofá de couro e daqui a pouco uma poltrona com pé palito, se for só aquela poltrona, sabe? Se não for muito exagero, se entre eles os tons de cores tiverem a ver. Então a gente pode sim fazer algumas misturas nesses estilos que são mais únicos, desde que você tenha o bom senso de não misturar demais, de não trazer muitos elementos de cada um e fazer uma salada. Eu acho que pelo menos tem que ter um estilo predominante e aí você pode pontuar, né? Pode trazer um elemento ou outro ali para aquele ambiente. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo: treine o seu olhar. Vai lá no Google ou vai lá no Pinterest, aquele site que eu já indiquei para vocês, e pesquisa. Por exemplo, você está pensando em comprar ali uma mesinha retrô para o teu ambiente que é rústico. Pesquisa lá, ambiente rústico com mesinha retrô rosa, sei lá. Então você vai pesquisando lá e você vai vendo se já existe algo assim, se já existe algo parecido, algo nessa linha para você olhar, para você ver se combina ou se não, ficou cafona, não vou comprar. Então, às vezes, quando você não tem um projeto ou uma consultoria, quando você não tá ali naquele momento, você precisa ir em busca de pesquisa para que você mesmo possa refinar esse teu olhar. E isso é algo muito importante. Inclusive eu, quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar, não tinha esse olhar, porque isso a gente não aprende na faculdade. Isso a gente não aprende na vida se a gente não
for atrás. E aí, trabalhando com isso há muito tempo, desenvolvendo dezenas de projetos, eu fui adquirindo esse olhar. Então hoje você me fala, Maria, eu vou combinar isso e isso, eu já consigo te dar uma noção, olha, eu acho que não vai ficar tão legal por conta disso, tem esse detalhe, eu acho que não combina, né? Mas é algo de treinar o olhar mesmo, como eu falei. Então faz isso que eu te falei, vai lá no Google, vai lá no Pinterest, vai lá no meu Instagram, tem muito conteúdo também, assiste os vídeos aqui, e eu tenho certeza que você já vai conseguir ter resultados muito melhores aí na tua decoração. E mais uma vez, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre decoração e além dos estilos de decoração e aprender realmente como é que funciona a tua casa, como é que você pode transformar ela com pequenas intervenções, eu deixei aqui na descrição o link do meu e-book de decoração. Ele é bem completo, bem bacana, o preço super acessível e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. É isso, pessoal. Então se inscreva no canal, deixa teu like, compartilha com os amigos e nós nos vemos na próxima semana. Fui!